Está começando mais um programa Visão Empreendedora em parceria com a SIC. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui em mais uma tarde. Hoje trazendo mais um convidado, que é o Dr. Sidney Cancelli, da Oral Unique. Doutor, que honra trazê-lo aqui para conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. A honra é minha de estar aqui no seu programa. Já fui convidado uma outra oportunidade e não pude vir, né? Mas hoje conseguimos agendar a agenda aí para estar presente, né? Então, muito obrigado pelo convite. Nós conversamos assim seguidamente, a gente observa, né, que a sua família tem uma história já de muito tempo, né? E já que nós estamos falando aqui também sobre os 89 anos de Concórdia, nos conte um pouquinho dessa sua história, da introdução da família Cancelli aqui em Concórdia e região. Sim, o meu pai, ele é natural do interior de Jaborá, antiga linha 7, né? Depois, perto dos seus 16 anos, ele era o filho mais novo da família. Então, perto dos 16 anos, aí ele se mudou para Joaçaba, onde ele já tinha irmãos morando lá, né? E aí lá iniciaram-se um pequeno negócio junto com outros dois irmãos. E aí foi se expandindo, lá se criou uma distribuidora de bebidas. E em 82 ele veio para Concórdia. Eu já era nascido, tinha poucos meses lá em Joaçaba, 2, 3 meses de vida, morava lá com a minha mãe, e ele veio para cá, abriu distribuidora de bebidas aqui, então em final de 81, quase 82, e aí montou a distribuidora. Depois de um tempinho, minha mãe veio para cá comigo, então desde o meu primeiro aninho de idade, já 40 anos atrás, né, me mudei para Concórdia. Então a minha história começou ali com meu pai vindo para cá. A história do meu pai começou ali com a distribuidora de bebidas, né, começou vendendo a Coca-Cola, depois entrou a Kaiser junto ali em 90, alguma coisinha, um pouquinho antes de 90, acho que foi. Começou a Kaiser junto, né, vendendo parcerias. E aí ele foi crescendo, montou distribuidora, depois ele teve também transportes, né, ele tinha carretas. Então, ele tem a origem do colono, né, de quando ele trabalhava no interior. Tem a origem também ali com o caminhão, quando ele se mudou do interior de Jaborá, ali da antiga linha 7 para Joaçaba. Ele conversou com os irmãos, lá teve a iniciativa de comprar um caminhão. Então ele vendia vinho em garrafão, ele comprava ali em Pinheiro Preto, ali com o Randon, e revendia por toda a região ali do litoral, ali, né, aquela região mais para baixo, perto de Lages, aquela região toda ali. Ele vendia vinhos ali, e depois foi ele que começou a veia empreendedorismo deles, né, com transporte, com caminhão. E aí foi se crescendo até o momento que ele decidiu parar então com a bebida, né, e diminuir um pouco, né, fechar um pouco a empresa. Já estava muito tempo já trabalhando nessa lida puxada, né, com bebidas. Então resolveu mudar um pouco o seu segmento, e hoje já ele já está aposentado nessa lida toda aí, né. E eu já sou formado aí a odontologia, já vai para 17 anos, né, então já estou lidando com dente aí há mais de 20 anos, contando faculdade junto, né. Já estou há quase 17 aí formado, e agora seguindo a minha vida aí no meu ramo da odontologia. Como é que foi o ingresso? Foi alguma inspiração familiar? Algum outro membro da família já tinha alguma vinculação com o odonto? Não, Paulo, eu fui o primeiro da área da saúde na minha família, assim, dos primos mais próximos, primeiro grau aqui da região, o primeiro a entrar na área da saúde, né. Inicialmente a ideia sempre foi médico, né? Medicina. O primeiro vestibular que eu fiz foi em metade de 99, eu ainda não tinha concluído o terceiro grau, o terceirão, né, o segundo grau, e aí passei no vestibular para Tubarão, na medicina em Tubarão. Porém, não tinha concluído ainda, o curso lá também era novo, e aí não consegui entrar. E aí no final do ano, de novo, vestibular e tal, medicina, não passei, o curso estava um pouco mais concorrido, outras regiões também estavam mais concorrido, então acabei não passando, né. E aí fui fazer cursinho em Curitiba, então preparar melhor, né. E naquela época, isso foi no ano 2000, eu lembro que naquele ano eu fiz 15 vestibulares para medicina e um vestibular para odontologia. E até brinco, porque no vestibular que eu ia fazer odonto, que eu fiz odontologia, eu ia fazer medicina. E minha mãe falou, não, faz odonto é legal e tal, tu pode ter uma chance, de repente, para te começar alguma coisa. Se não for o que tu não queira, depois tu tranca, tenta medicina de novo, mas tenta odontologia aqui em Joaçaba. Começou esse ano, né, ano 2000, começou esse ano o curso e tal, e aí eu fiz, então, na época era vestibular da CAF, fiz para odontologia Joaçaba, e os outros 14 vestibulares foram para medicina
Fiz até para Porto Alegre, fiz Curitiba, fiz a UFSC, né, Santa Catarina, a UFPR, daí de Paraná, né, federal. E aí acabei passando na Odonto, passei ali na primeira chamada. Lembro que foi, na época foi legal, porque dos primos, assim, da família mais próxima, até então ninguém tinha entrado, assim, no vestibular, primeira chamada. Naquela época saía o nome no jornal, não sei se você me lembra disso. Lembro. Mas não se tinha internet, né? A internet é de agora. Nossos filhos têm acesso à internet, nós, cada pouco estamos com o celular na mão, computador, acessando, buscando uma informação, uma notícia pela internet. Isso há 23 anos atrás não era dessa forma. Né? Então, se saía, como é que se tinha resultado? Era no rádio. Divulgava-se no rádio a lista dos aprovados, saía-se no jornal da cidade, né? Então, eu lembro que na época saiu. Uma expectativa. Tinha uma expectativa, né? E eu estava fazendo o vestibular da UFSC e da UFPR, que é Federal do Paraná e Santa Catarina. Naquele ano, as duas instituições combinaram, então, de fazer no mesmo dia. E aí era Federal do Paraná de manhã e Federal de Santa Catarina à tarde. E aí fizeram um polo em Joinville, onde você podia fazer as duas provas. Então, eu fiz a prova de manhã para a UFPR e à tarde para a UFSC, as duas para medicina, né? E aí eu lembro que no último dia, eu saí do vestibular da manhã, era uma sexta-feira, e liguei para casa, perto do meio-dia, pai, como é que ficou? Saiu o resultado e tal? Meu pai, saiu. E você passou. Teu nome está no jornal. E eu lembro que de tarde eu fui fazer a prova da UFSC, assim, pensando, eu já passei, né? Já passei pelo menos para o odonto, alguma coisa eu vou fazer. Não vou ficar parado, não vou ficar só fazendo cursinho, vou fazer faculdade. E aí fui fazer a prova à tarde e tal, claro, isso que é bem concorrido. Na época era muito, nem lembro quantas vagas, 50, 60 vagas, né? Era na época por concorrido, né? Pessoas concorrendo por vaga, né? E aí eu lembro que então eu fiquei com a odonto mesmo ali em Joaçaba e vou te dizer que gostei, né? Me apaixonei por odontologia. Hoje não me arrependo de ter feito, graças a Deus, estou num curso bom, estou numa profissão boa, a profissão que tem a mesma veia da medicina, sim, mesma veia da enfermagem, mesma veia de qualquer outra formação da saúde, que é justamente pensando no bem-estar, né, devolver a saúde, e aí mais na odontologia, agora com a Ouraunik, nós temos essa veia do implante, né, que é a linha forte da clínica. Você vê os pacientes lá, ontem mesmo ganhei um abraço de uma paciente, né, uma senhora de um pouco mais de idade, dizendo, agora eu como de tudo. Então, poxa, isso é muito gratificante, né? Então, enfim, um pouco dessa história de estudo, de formação, um pouco é isso, Paulo. Bom, e nessa área, antes da Ouraunik, também já teve uma trajetória, assim, bastante considerável. Sim, me formei em 2006, abri meu primeiro consultório em 2007, aqui pertinho, estamos gravando aqui, né? Sim. Então foi aqui pertinho, aqui na 29 de julho, tinha um consultório ali numa sala comercial, pequenininha, mas ótima, né? Uma excelente localização, um consultório único, só meu, né? Não tinha mais ninguém atendendo junto comigo. Iniciei ali em março de 2007, se não me engano, pela metade do mês, abri meu consultório. E aí, desde então, trabalhando, né? Já iniciei a especialização em aparelho, que é a ortodontia, naquele mesmo ano, no final daquele mesmo ano. Depois ingressei na prefeitura, fui contratado para trabalhar em Alto Bela Vista como um dentista temporário, né, emergencial, na vaga de uma dentista que se afastou por problemas médicos. E aí depois ela acabou passando no concurso para a Concórdia, aqui para a Concórdia. Eu também estava aguardando, fiz esse mesmo concurso que ela, mas estava ali na fila para entrar. Acabou que não fui chamado. Abri o concurso em Alto Bela Vista, passei lá em Alto Bela Vista, fiquei como funcionário público lá concursado de 2011 até 2020. Né? Então foi quando eu me afastei para vir para a Ouraunik. Então sempre tive consultório ao longo desses meus 16 anos de clínica, aí quase 17. Sempre tive consultório, conciliando com posto de saúde, trabalhando depois do horário, trabalhando de final de semana. E agora com a Ouraunik ali, ampliando um pouco mais o horário de trabalho também, trabalhando de segunda a sexta até às 19, trabalhando no sábado de manhã e às vezes no sábado à tarde. Né, quando precisa. E a Ouraunik, como é que foi esse trabalho? Como é que surgiu a Ouraunik dentro dessa sua trajetória? Então, eu estava, uma história assim bem, foi um incentivado por um professor da própria especialização mesmo. Eu estava no posto de saúde e aí se sentindo meio parado no tempo, sem voltar a estudar, precisando encontrar alguma coisa para estudar. E aí pensei, vou fazer uma especialização. E aí, olhando no Facebook, um professor que era da graduação,
publicou que ia abrir um curso de especialização e ia ser professor em Chapecó, uma entidade, uma faculdade lá em Chapecó, uma instituição de ensino lá. E eu pensei, que legal, né? Fazer especialização em implante e prótese. Isso foi lá em 2017, 2018, mais ou menos, por 2018 foi. Comecei em 2018, finalzinho em 2017. Ele que ele abriu o curso e aí eu pensei na hora, poxa, vou, né, trocar uma ideia com ele. O consultório dele também, eu já tinha mudado de lugar, estava em outro ambiente já com o meu consultório. E aí, o consultório dele era pertinho, eu mandei uma mensagem para ele, pedi se podia ir lá dar um pulo. E aí fui lá no consultório, ele me recebeu, me explicou como é que ia ser o curso, o que pensava-se por futuro, para implante, prótese, qual que são as metas, qual que é a ideia para o futuro disso, né? E eu gostei muito e fiz a matrícula. E no 4º mês de curso eu falei para ele assim, doutor, eu tô me sentindo meio parado no tempo, eu não sei o que eu faço, se eu saio da prefeitura, né, que lá sou funcionário público, tenho uma boa estabilidade, tenho um lugar bom de trabalhar, adoro trabalhar, ou se eu fecho meu consultório, ou se eu fico no consultório e saio de lá, o que eu devo fazer? Daí ele falou assim, faça os dois. Eu, como assim os dois? Ele sai do posto de saúde, já trabalhou um tempo lá, está fazendo uma especialização, mais uma, mais duas, né? Duas especializações juntas. Abra uma clínica maior, faça uma coisa maior. E aí eu lembro que eu fui para a internet pesquisar, né? Clínica e tal, odontológica e tal. Olhei algumas e aí quando eu pensei, poxa, nas clínicas de implante, né? Estou fazendo implante, vou procurar implante. E aí eu procurei lá, clínica odontológica de implante, apareceu a Oral Unique por primeiro para mim. E confesso que foi uma boa à primeira vista, porque me encantei pela estrutura, vendo ali pelo próprio Facebook, pelo Google, né? Vendo algumas imagens, vendo a qualidade, que é a estrutura, que é Uma a franquia. clínica, que é uma franquia, né? Ela tinha se iniciado em 2016, eu não conhecia. Na época tinha, acho que 12, 15 unidades, 10, 12 unidades inauguradas só naquela época. E eu não me encantei pela estrutura, achei uma clínica legal, achei uma estrutura bacana, voltada para o bom conforto do paciente, né? Eu lembro que eu entrei em contato com o pessoal, a sede era ainda em Itajaí, agora hoje é Balneário Camboriú, por ser mais fácil para eles ali, encontrar um espaço melhor ali, fizeram Balneário Camboriú. E aí, eu lembro que eu entrei em contato lá e o rapaz me disse, não, vamos trocar uma ideia, vamos marcar uma videoconferência, te apresento a estrutura. E eu lembro que na época, quando ele me falou em valores, eu fiquei um pouco apreensivo, porque para mim, dentista de consultório, dentista, né, de posto de saúde, me parecia um investimento muito alto para um dentista abrir uma clínica com um valor desses agregado, né, uma estrutura dessas. Eu pensei, será que vai dar certo? Eu lembro que eu comentei com ele, e aí, cara, eu preciso ver mais coisas, preciso entender como é que é o teu negócio. E aí foi quando ele foi me mostrando, tu vai trabalhar assim, tu vai ter uma equipe, uma quantidade X de dentistas. Eu achava que eu ia abrir um consultório, né, para mim, para mais um colega, talvez, com o nome Oral Unique na porta. E quando ele mostrou que não, que para a Concórdia seria uma estrutura de aproximadamente 5 consultórios, mais uma sala de avaliação, um bloco cirúrgico, que poderiam trabalhar 7 dentistas ao mesmo tempo, que seria uma clínica que teria 12, 15 funcionários no seu auge, né? Pensei, pô, cara, um troço grande mesmo, né? E aí foi quando a gente foi amadurecendo a ideia, e aí eu falei para minha esposa, é isso que eu quero. Vamos dar um jeito, vamos apertar um pouco o cinto, vamos mexer nas economias e vamos encarar o negócio. Ela ficou bem apreensiva também, porque ela é formada em administração, tem especializações na área tributária, então ela lembra que ela comentou, será que, né, vai ser uma coisa legal, temos que pensar bem a respeito. E aí, amadurecendo ali em pouco tempo, nós já batemos um martelo e finalzinho de 2018, ali em novembro de 2018, lembro que era próximo ao meu aniversário, eu já confirmei que compraria a franquia. E aí, na época, entramos com mais sócios juntos, né? E aí inauguramos ela, fizemos a assinatura do contrato em janeiro de 2019, para começar já logo a obra, e em fevereiro de 2020 inauguramos a clínica, então já está com seus 3 anos e meio de clínica em Concórdia. Hoje eu não tenho mais sócio, acabei comprando dos meus sócios, toco sozinho a clínica ali, uma estrutura, tem apoio da minha esposa, que é minha sócia, né? Então, mas é nosso, familiar, não temos mais outros sócios de fora. Doutor, se já era desafiador, né, a assumir uma estrutura como uma franquia da Oral Unique, já era desafiador por si só isso, né? Sim, sim. Além disso, quando o senhor assume, já se depara com uma pandemia. Como é que foi isso? Pois é, isso foi uma coisa que nos preocupou um pouco, porque nós inauguramos 12 de fevereiro de 2020. Já estava acontecendo a pandemia, porém nós tínhamos um carnaval para vir no Brasil. Eu lembro que
Na época se falava muito desse vírus, né, no Covid. O pessoal vai esperar o carnaval, vamos ver se vai vir para o Brasil ou não. Falava-se muito que era uma gripe. Fala bem a verdade, Paulo. Eu acreditava que teria em Concórdia, mas que seria uma coisa mais tranquila, né? Porque começou lá em dezembro, lá na China. Pensei, poxa, Sim. 3 meses, 4 meses, né? Talvez ninguém imaginasse, né? Não seria, eu essa acredito que sim, proporção. Paulo. Eu acredito que, cara, a maioria avassaladora da população, eu acredito que não tinha essa ideia de que seria uma pandemia de nível global que traria os impactos que trouxe para todo mundo, né? Para todo mundo, todo mundo. Sem contar as mortes que tiveram, né? Minha mãe faleceu de Covid em fevereiro de 2021. Então a gente passou também por isso, como todos passaram, e sentiu na pele como todos sentiram também, seus 600 e poucos mil mortes que teve aproximadamente, né? E nós estávamos com a clínica aberta e aí veio a pandemia e aí o que fazer? Eu lembro que era 40 dias de inaugurado a clínica, nós estávamos subindo, né? O pessoal nos conhecendo, aumentando a quantidade de pacientes, já tinham acontecido as primeiras cirurgias, primeiras entregas de protocolo, pacientes já felizes com os primeiros resultados, e nós mais felizes ainda, né? Sabendo que o negócio estava caminhando no que tinha que caminhar. E aí vem a notícia de fechamento por 7 dias, que quando chegou no 5º dia já se aumentou para 15, né? O prefeito deu aquela vez lá, aumentou para 15 dias já. E aí eu pensei, meu Deus, as contas vão chegar. E o que nós vamos fazer? De imediato, assim, já no primeiro, segundo dia do lockdown, eu lembro que o CEO da Hora Unique já movimentou todo mundo no grupo. A nossa clínica, quando inaugurou, quando eu comprei, foi a de número 27, 25, 27, 27. Uma coisa assim, quando inauguramos, já foi a de número 62. A gente tinha inaugurado um monte de clínica depois, né? Depois que eu fiz a compra. Eu lembro que logo na sequência ali, o Dr. Nadim já entrou em contato no grupo. Nós temos grupos de avaliadores ali no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né? Ele já chamou no grupo, pessoal, precisamos conversar urgentemente sobre a pandemia, porque isso vai ser sério, vai trazer resultados impactantes para todo mundo, e nós já estamos negociando com os nossos fornecedores aí para ajustar isso para vocês. E aí eu lembro que já rapidamente se movimentou, no mesmo dia teve uma live já com todo mundo, né, um encontro, né, com todos os avaliadores, ele explicando o que ele estava negociando com os nossos fornecedores, né, de material de implante, de dental e tudo mais, dando uma ideia do que fazer, clínicas novas, como conduzir, clínicas mais velhas, o que fazer. O governo naquela época estava dando a possibilidade de você dar férias ao teu funcionário, e aí, eu não lembro como é que era exatamente, mas tu podia ter um alívio na folha de pagamento na época. Nós tínhamos 40 dias só de clínica, eu lembro que na época, eu tinha sócios, eu lembro que eu conversei com os sócios, um deles queria que eu dispensasse 2, 3 funcionários. Eu falei, não, nós não vamos fazer isso, porque acho que é injusto, porque se vai pegar para mim, vai pegar para todo mundo, inclusive para o meu funcionário, que está aqui há 40 dias trabalhando comigo, acho que não dá. Quando voltar, eu acredito que ele vai precisar do funcionário, e aí não é assim que funciona. Vamos bater no peito e vamos dar um jeito nisso. Então a forma que nós conseguimos foi negociar com o fornecedor, tanto de material dentário quanto de implante, que é a nosso principal fornecedor, que é o nosso único fornecedor de implante hoje é a Neodente, sempre foi Neodente, que é uma das melhores marcas, é a melhor marca disponível no Brasil hoje, uma das melhores marcas no mundo. E ela, na hora, já disse, sim, estamos com um plano aqui de redução, você vai pagar 30% só da parcela, e daqui 6 meses você vai começar a pagar o restante e nós não vamos cobrar juro. Falei, cara, fantástico. Sentamos com a minha esposa, fizemos rapidamente as contas e percebemos que o que tinha em caixa não seria necessário dispensar nenhum funcionário, demos as férias e aí mantivemos todo mundo na folha de pagamento. Eu lembro que todo mundo agradeceu, foi uma conquista que eu fiquei bem feliz na época, e logo que a pandemia voltou, aí já voltou com algumas restrições, porém o nosso setor, como alguns que a gente sabe, de imóveis, de eletro, né? Eu lembro que na época teve um boom, né, estourou. Por quê, Paulo? O que eu percebi? Você ficou em casa, pessoas ficaram em casa, quem está escutando lembra, ficou em casa. E aí? É sentado no sofá, assistindo TV, porque você vai fazer o quê? Né? Arrumando alguma coisa dentro da sua casa, você não vai circular pela rua, era só coisa essencial, né, que você tinha que fazer fora. Você não vai ir numa loja comprar um produto para reformar a tua casa, porque a loja vai estar fechada também. Certo. Ela vai estar vendendo só o que é emergencial. Não vai te vender tijolo, não vai te vender cimento, não vai te vender um móvel para você reformar a tua casa em casa que está parado. E aí o que eu percebi? Que as pessoas em casa perceberam que, o meu sofá não está mais gostoso. A minha TV pode ser uma TV um pouco melhor. Não tinha eventos, você não gastava com eventos, então
eu percebi que as pessoas viram a necessidade de mudar o seu investimento. E aí muitos olharam para si, para a sua própria saúde, para os seus dentes e também para o seu bem-estar em casa. E eu percebi que na odontologia teve esse boom pós-pandemia, que nós já voltamos com, nossa, assim que liberou, já foi subindo. Em 30 dias estamos com carga máxima já na clínica de novo, trabalhando, respeitando. Carga máxima que eu digo, nós respeitamos, diminuímos a carga da clínica, né? Nós atendíamos antes de 15 em 15 minutos, uma manutenção de aparelho, por exemplo, passamos a atender de 30 em 30. Para quê? Para o paciente sair, dar tempo de higienizar o consultório e não ter circulação. Então, essa carga diminuída foi a nossa carga máxima por um período. Nós trabalhamos com ela já logo na sequência, porque deu um boom. E quando a pandemia já tirou suas restrições, ela se manteve num nível alto e ela vem num nível alto de fechamento de contrato, de faturamento, como vem se mantendo de novo, mais recordes e recordes de faturamento, quantidade de pacientes fechados, de implantes instalados. Esse mês agora está de novo já subindo um faturamento alto, entrega de instalação de implantes, já estamos já com mais de 100 implantes colocados na clínica. Ainda tem mais uma semana de trabalho, essa e mais segunda-feira que vem, que eu também vou fazer mais um monte de implantes. Então, é um mês muito bom para nós esse agora. Como foi que a Oral Unique se sobressaiu durante a pandemia? Ela tentou sempre se reinventar, buscando condições adequadas de atender o paciente, para que não tivesse aquela muvuca dentro da clínica, que não tivesse aquele encontro de muitos pacientes, sempre mantendo um controle rigoroso, né? Na entrada do paciente ele tinha que usar uma touca na cabeça, uma em cada pé, e imediatamente lavar a sua mão com água e sabão no banheiro. E aí, claro, ele entrava, passava o álcool, colocava as toquinhas, imediatamente ao banheiro lavar com água e sabão, porque era o que nós aprendemos na época, passa-se o álcool, e a gente sabia que água e sabão também eliminava vírus, então passava lá e quando ele retornava sempre com a máscara, não atendia ninguém sem máscara. Se alguém entrava, tinha uma caixa de máscara disponível para ele colocar na hora, lá na porta mesmo, na hora que ele entrava. Então nós tivemos sempre esse controle muito rígido, tanto que a nossa equipe praticamente foi um que outro funcionário só que contraiu Covid. Então, isso nessa parte foi muito bom. A clínica sempre manteve esses cuidados de higiene e ela foi sempre buscando se manter trabalhando, porque precisa, né? A gente precisa trabalhar, não dá para parar, o mundo não pode parar, mantendo as suas restrições, mantendo o controle, mas sempre trabalhando. Como é que é a estrutura hoje, doutor? Quantos colaboradores e também toda essa estrutura física que a Oral Unique disponibiliza para seus clientes? Nós ainda não estamos com a carga máxima da clínica. Nós estamos com 5 dentistas, a possibilidade de trabalhar mais 2, se eu quiser, lá na clínica, porque eu tenho, dos 5 consultórios, eu tenho um consultório que atende só 3 dias por semana, que é o consultório que faz aparelho. Eu não tenho um dentista de aparelho todos os dias na clínica ainda, mas os demais consultórios atendem normalmente. E o bloco cirúrgico, que é a sala que eu estou atuando hoje, que eu sou avaliador e cirurgião da clínica, eu atendo 2 dias e meio com o bloco cirúrgico aberto por semana. Então, há a possibilidade dela crescer um pouquinho mais ainda, para ter um cirurgião operando todos os dias dentro do bloco, e eu ficar nas avaliações todos os dias, e aí todos os consultórios atendendo normalmente. Então, hoje nós temos 5 dentistas trabalhando dentro da clínica, né, eu e mais 5. Nós temos mais 11 colaboradores diretos, trabalhando diretamente dentro da clínica, né? É uma estrutura que você conhece, sabe bem, são 5 consultórios, sala de avaliação, bloco cirúrgico. Dentro do nosso bloco cirúrgico, todas as cirurgias são feitas lá, extrações, implantes, enxertos de osso, enxertos de gengiva, extrações de siso feito no nível de bloco, né? Todo e qualquer sistema, um implante que nós não demos carga imediata, que nós fechamos, deixamos ele cicatrizar, a reabertura também é feita lá, uma reabertura cirúrgica também é feita lá dentro desse bloco cirúrgico, porque nós temos um ambiente controlado. E lá nesse bloco nós temos todos os equipamentos necessários para um atendimento que precisa ser em bloco, monitor cardíaco para monitorar em tempo integral batimentos, respiração, pressão do paciente, né? O medidor ele é automático, a cada 5 minutos ele faz a verificação automática da pressão do paciente. Nós temos oxigênio, nunca foi necessário, a não ser em algumas cirurgias com sedação, que o paciente faz dormindo, você faz a utilização do oxigênio, mas está lá caso necessário, assim como o desfibrilador também, que é aquele aparelhinho que faz o paciente voltar a bater o coração, caso ele tenha uma parada cardíaca. É importante, né? É importante ter, porque que todo estabelecimento tem que ter. Nunca usamos. Toda semana eu ligo ele, testo o dano da bateria, ligo,
faço as iniciações dele Porque lá. além do paciente, Vocês o próprio respondem, né? colaborador, né, pode ter algum problema cardíaco. Exato, qualquer um pode ter, eu posso ter, Sim. qualquer pessoa que passa lá pode ter o Uhum. nervosismo, algum momento sistêmico, pode desenvolver algum problema lá, não precisa estar em cirurgia nem em atendimento. Um acompanhante pode ter um pico de pressão, um estresse, uma preocupação, chegou já carregado com algumas coisas de casa, do dia a dia, e às vezes ali no dentista você relaxa, e é quando pode acontecer alguma coisa. O nosso aparelho ele é intuitivo, então qualquer pessoa consegue operar. Quando você liga ele já vai lhe dando os comandos, né? Ah, faça isso, retire as pás, posicione no peito do paciente, aperte tal botão, espere, verifique a pressão, se não der, aperte de novo o outro botão, que é a segunda descarga. Então, qualquer pessoa sem estudo consegue fazer. E você tem, então, essas medições que você instala a bateria, liga ele, vê se ele está respondendo corretamente, confere o nível da bateria. Isso é feito semanalmente, né? Então, nós temos esse desfibrilador também lá dentro da clínica. Então, é um nível hospitalar. Nós temos o raio-x panorâmico também dentro da clínica, um raio-x digital. É um raio-x que é feito em toda a avaliação, que se o paciente precisa fazer em um centro radiológico, por exemplo, ele custa na faixa de 100, 120 reais. Lá na clínica ele faz parte da avaliação. Claro, o raio-x fica com a clínica, o paciente não tem como levar. Ele fica interno, ele não tem uma impressora, não imprime, não entrega, não tem como tirar o arquivo e disponibilizar. Ele é de uso interno da clínica. Mas, na hora que você faz a avaliação, já tem esse raio-x lá dentro. Não tem que se deslocar a um centro radiográfico, radiológico, desculpa, para você fazer a sua radiografia, né, seu exame radiográfico. Então, tem tudo isso lá dentro. Laboratório de prótese. Nós começamos com ele há 2 anos e meio, mais ou menos, um pouco mais. Contratamos um protético, que é um rapaz que faz curso, né? E ele tem o registro dele no Conselho de Odontologia para trabalhar com próteses dentárias. Ele trabalha lá dentro da minha clínica. Tem uma sala nos fundos que é o laboratório de prótese. Hoje temos 2 profissionais trabalhando lá, trabalhando com próteses. Então nós temos também as áreas de lavagem, esterilização, que também acabam ocupando um pouco da clínica. A clínica tem aproximadamente 400 metros quadrados, uma clínica grande mesmo, Sim. se não é a maior clínica de Concórdia hoje, né? E estacionamento próprio, que é importante. Embaixo da hoje. clínica também tem vagas para os pacientes, a gente sabe de como é difícil, agora voltou o estacionamento rotativo, então é um pouco mais fácil de encontrar vaga, né? Mas a gente sabe como é difícil, ainda mais para quem é do interior, quem não tem tanta experiência assim com estacionamento rotativo, né? Procurar uma vaga, estacionar, fazer baliza no centro, nós temos vaga para o nosso paciente lá embaixo também. Doutor, a especialidade é implantes, né? O carro-chefe da clínica né? O nome é Oral Unique Implantes. O carro-chefe da clínica é os implantes. Porém, a clínica faz todos os tratamentos necessários. É uma clínica completa. Lá você vai encontrar desde limpeza até próteses de porcelana, por exemplo, que são né, o auge que o pessoal procura hoje. Então, nós fizemos implantes, nós fizemos enxertos de osso, de gengiva, aparelhos ortodônticos de qualquer tipo, removível, não removível, desde crianças, 7, 8 anos, com aparelhos, até pessoas, eu tenho pacientes com 82 anos com aparelho na clínica hoje. Então, a clínica faz tudo, canal, limpeza, clareamento, tudo que você precisa, você encontra em um lugar só. É a comodidade, Paulo. O paciente entra lá e ele vai encontrar tudo que ele precisa. Não precisa ir num consultório de um para fazer a limpeza, o clareamento, e agora o implante. Você vai ter um consultório de um outro colega, aí aquele colega lá que eles fazem implante, talvez ele não faça a prótese, ele precisa ir num terceiro, para depois retornar no primeiro, para daí finalizar tudo que precisa, né? Então, ali você encontra tudo em um lugar só. Doutor, obrigado pela sua presença, que bom o senhor compartilhar informações aqui no Visão Empreendedora, né? Sobre a Oral Unique, que eu conheço, eu sei de toda a qualidade, né? Da dimensão que tem, da sua preocupação com a humanização do atendimento, que eu acho que é tão necessária, né? Indispensável nos dias de hoje. Sim. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Paulo. É isso mesmo que você perguntou lá no início, só vou finalizar dizendo que o que me cativou na Oral Unique é justamente isso, o atendimento humanizado, né, pensando no paciente, no carinho, no cuidado, e é isso que nós temos lá na Oral Unique. Quem não conhece, fica o convite, pode ir lá. E agradeço mais uma vez, Paulo, por estar aqui no seu programa, prestigiando aqui, dando essa entrevista. Muito obrigado. Ok, muito obrigado aos nossos parceiros aqui, IACC, Grupo Passarela, Copérdia, Assessor Plan, Casa do Malte, Britax, Kel Travesseiros, MR Indústria Gráfica, esse programa Visão Empreendedora, que é feito em parceria com a Associação Empresarial de Concórdia. Lembrando que hoje temos mais 2 parceiros que se somam com a gente aqui, que são 2 parceiros que nos dão a honra de anunciarmos aqui no nosso programa Visão Empreendedora, a SEC Rental. Sejam bem-vindos
os parceiros da SEC Rental, essa empresa que é concordiense, mas que hoje tem uma conotação nacional. Obrigado à SEC Rental. E também a panificadora Tribon. Recentemente tivemos aqui o Ronaldo Gabiati, que foi o entrevistado e que a partir de hoje também está conosco aqui no programa Visão Empreendedora. Uma excelente tarde. Em seguida a gente volta com o programa Por Dentro da Indústria.